aqui hoje para falar de algo que é muito forte, que já tem se discutido bastante ultimamente, nos últimos anos, mas quem está se aproximando cada vez mais da vida sistêmica, que é uma vida onde a gente consegue reorganizar a nossa inserção nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas relações pessoais, nas relações conjugais, né? A gente está tendo a oportunidade de conhecer isso tudo para melhorar o nosso convívio com as pessoas, as nossas reconciliações e falar sobre as leis sistêmicas, que na verdade podem ser denominadas também como leis do amor, é muito bom. E eu prefiro até essa denominação como leis do amor, porque é muito amor envolvido nessa possibilidade de se organizar de uma maneira consciente na vida. Porque existem muitas pessoas que vão nos condicionando à medida que depois que a gente nasce, vai crescendo, que a gente tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, dependendo do grupo que a gente vive, a gente aprende que tem que fazer uma determinada coisa num determinado lugar e nem sempre é isso que é o melhor para nós. E as leis do amor, as leis sistêmicas são a ordem, o equilíbrio e o pertencimento. Essas leis, elas foram verificadas e não são leis que nós criamos, não são leis que foram criadas, elas foram observadas, elas são altamente verificáveis. Quando começamos a conhecer isso e começamos a fazer ou não fazer as coisas de acordo com aquilo que podemos fazer para estarmos em mais harmonia com a vida, percebemos as consequências imediatamente do que está sendo vivido, imediatamente daquilo que a gente deixou ou não. É só nós pegarmos resultados de coisas cotidianas da vida e observarmos aonde que pode ter havido alguma modificação na minha conduta, na minha maneira de agir, ou principalmente na minha postura, que foi aquele gatilho para que algo não desse certo, ou foi aquele gatilho para que algo definitivamente tenha dado certo. Então as leis do amor, elas são aplicáveis, e eu aqui e nos meus atendimentos, na minha maneira de trazer para as pessoas, eu tento trazer da forma mais prática possível, porque é muito prático. E aí eu vou falar primeiro do pertencimento. Então o pertencimento, ele está conectado, ele é algo que nos diz sobre nós e o nosso grupo. Então desde que nascemos, crescemos e viramos adultos, jovens adultos, envelhecemos, nós fazemos parte originalmente de um grupo, nosso grupo familiar. Depois a gente vai criando outros grupos. Então eu tenho o meu grupo de origem que eu pertenço, e o pertencer nos traz a sensação, o conforto, a tranquilidade de fazer parte de algo. Então eu fazer parte da minha família, eu trago toda aquela bagagem cultural, aquela bagagem, né, de costumes, de compreensão em relação a coisas do mundo. Aí de repente eu começo a ter uma vida social e eu começo a ter outros grupinhos. Então quando eu criança eu tenho um grupo, e quando eu faço parte daquele grupo eu me sinto muito bem, ou às vezes por alguma razão eu sou excluída daquele grupo, sou tirada daquela turminha, aquilo é devastador para uma pessoa. Então eu trago esse exemplo porque fazer parte de um grupo é algo altamente confortante, porque isso faz parte da nossa natureza. Nascemos para nos abandarmos, nascemos para poder fazermos parte de um determinado grupo, de uma determinada turma, e quando não somos reconhecidos, isso dói demais. Então vivemos a nossa vida buscando pertencer àqueles grupos que queremos estar inseridos. E é altamente desapontador para uma alma perceber que ela não faz parte de um grupo no qual ela gostaria de estar. É muito doído, traz muitas revoltas e sentimentos de tristeza, pode causar depressão, quando eu percebo que não consigo fazer parte de um grupo que eu deveria, no meu entendimento, fazer parte. Então, quem faz parte de um grupo, ele precisa ser sempre respeitado, porque basicamente o pertencimento nos diz:
se alguém for excluído desse grupo, será incluído de alguma forma novamente. Então, todos que pertencem, pertencem. Então, às vezes a gente quer excluir pessoas do grupo, né? Um familiar, ou alguém que desapontou, ou que fez algo muito ruim de uma família, e de repente essa pessoa não é mais aceita no convívio, não é mais aceita dentro do coração, porque postura, eu vou falar aqui um pouco mais sobre isso, tem muito a ver com aquilo que a gente, como que a gente dá um bom lugar dentro de nós, mesmo que a gente não conviva com a pessoa, ou que a pessoa tenha feito algo muito errado e que ela precise viver as consequências disso que ela fez, mas ainda assim somos todos humanos, ainda assim o maior ama a todos por igual, e ainda assim cada um está tendo a sua chance, porque nem sempre ou nunca vamos saber se nós estivéssemos no lugar de alguém, na mesma circunstância, na mesma vivência, reunido com as mesmas pessoas, envolvido naquilo, nós não faríamos a mesma coisa. Então, o fato de uma pessoa fazer algo que traz danos e prejuízos para um grupo não quer dizer que ele vai deixar de pertencer, mas nós temos essa tendência natural de fazer as pessoas imaginarem ou acreditarem ou tentar dar a noção para essa pessoa de que ela não faz parte. A partir desse momento ela foi banida desse grupo, nós não queremos mais convivência, só que existe uma grande consciência que é uma força, um mecanismo inconsciente que vai tentar trazer essa pessoa de volta. Então, nós mulheres, nós temos muito esse potencial de conseguir agregar, de conseguir colocar as coisas no seu lugar, mas também temos a possibilidade iminente todo o tempo de tirar, de fazer com que as pessoas se sintam excluídas. Nós temos muitas facetas, nós temos muitas maneiras de agir e de pensar, de compreender as coisas, e facilmente desestruturamos um grupo. Então, eu sempre digo que a mulher, ela nasceu com muitos poderes. E se ela usa esses poderes para o bem, né, que são poderes agregadores, que são poderes de viver além, ela consegue trazer, ela consegue unir forças, ela consegue mesclar aquilo que às vezes parece coisas que não se misturam, assim. Então, dentro do pertencimento, a mulher pode se reconhecer enquanto uma peça-chave, porque se eu sei que, por exemplo, eu sou mãe de duas crianças, e essas crianças têm um pai, e esse pai, se for excluído por mim, e se eu fizer isso, eu sei que eu vou trazer prejuízos muito importantes, porque ninguém quer se sentir excluído. E quando uma pessoa tem a noção de que ela vai deixar de pertencer, ela tem 3 reações. Ela pode ter 3 reações, as mesmas daquela do nosso sistema de que fugimos, paralisamos ou atacamos. Então, dentro do pertencimento, quando nós não somos reconhecidos, podemos ter essas 3 reações. E aí, dentro do exemplo que eu estava dando, se eu tenho 2 crianças que são filhas de um homem, e esse homem, por um acaso, fez alguma coisa para mim, e eu começo a dar a noção para ele de que ele não pertence mais, de que ele não é bem-vindo, de que ele não faz parte da minha realidade, eu estou, na verdade, despertando a possibilidade dele de reagir de uma forma negativa, porque sempre vai ter uma reação quando a pessoa se sente excluída daquilo que ela faz parte. Nós nunca vamos conseguir excluir alguém que faz parte de um sistema, mas dar a noção para a pessoa de que ela está sendo excluída traz prejuízos, consequências desastrosas para o sistema, porque muito futuramente, por exemplo, eu posso criar esses meus filhos, minhas filhas que sejam, e aí de repente elas vão começar a revelar coisas, ou netos, alguém da próxima geração vai começar a revelar coisas desse pai que foi tido como excluído, mas que na verdade nunca pôde, porque ele está nelas. Então o pertencimento, ele tem isso de muito forte, assim. E aí nós temos também a ordem. A ordem é a hierarquia que existe num sistema. Então, quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois.
Então, sempre vai... Onde tem ordem, não tem equilíbrio. Relações de pais e filhos, por exemplo, existe ordem, então não existe equilíbrio. Então, às vezes eu atendo e também conheço pessoas que falam assim pra mim: ah, se eu tiver que escolher entre ser mãe e amiga da minha filha, eu vou escolher ser amiga. Só que isso não é possível, porque existe ordem nessa relação. E onde há ordem não pode haver equilíbrio. Não existe equilíbrio, na verdade, porque de saída, uma mãe deu a vida para um filho. Isso jamais vai ser possível devolver. Então, numa relação de equilíbrio, que é uma relação de amigos, por exemplo, acontecem trocas, que eu vou falar daqui a pouco do equilíbrio. Então, essas trocas eu te dou um pouco, você me dá um pouco mais, passa o bastão para mim, eu dou um pouco mais, e aí a gente se equilibra. E as trocas também devem acontecer naquilo que fere, naquilo que machuca. Mas aí eu vou falar lá no equilíbrio. Mas então, quando tem as relações da ordem, não existe equilíbrio. Então, os que nos antecedem, eles têm mais experiência e eles precisam ser reconhecidos. Eles precisam ser vistos e precisam ser incluídos sempre, mesmo que a gente não conheça. Então, numa relação de ordem, nós vamos sempre pensar assim: todos aqueles que chegaram antes precisam ser respeitados, abriram caminhos para que eu entrasse aqui, para que eu estivesse aqui agora, fizeram com que as coisas funcionarem, porque se hoje eu estou numa estrutura, como eu estou familiar, por exemplo, ou se eu estou numa estrutura social, se eu estou numa estrutura, por exemplo, da minha vida, independente da onde eu estou, eu sei que houve pessoas que vieram antes e que fizeram coisas para que para mim fosse mais fácil. Então, esse reconhecimento de quem veio antes, ele é muito importante. Quando eu desqualifico, quando eu desmereço, quando eu, dentro de mim, critico aquilo que apareceu antes, eu simplesmente estou ignorando uma parte de mim, porque eu sou isso que aconteceu durante todo esse tempo. Eu sou essa pessoa junto com todas essas outras pessoas que fazem parte dessa hierarquia familiar. E essa hierarquia, ela precisa ser reconhecida, mas não necessariamente a hierarquia precisa ser obedecida. Porque a hierarquia é diferente, a relação de hierarquia é diferente de obediência. É diferente da questão da autoridade. Porque isso é importante saber, porque na verdade, sem a nossa desobediência, se nós fizéssemos tudo igualzinho que todas as pessoas que vieram antes de nós fizeram, não haveria evolução. Porque seriam simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V dos destinos, de tudo, e aí essa desobediência da nossa hierarquia, em relação àqueles que vieram antes, ela é muito importante. Mas a postura com que fazemos aquilo que precisamos mudar, que muda tudo. A postura com que reconhecemos aqueles que nos abriram portas e que agora estão em mim e que vivem através de mim e que eu resolvo fazer algo diferente com a postura, sim, essas pessoas vão, na verdade estão, né? Não falando só dos nossos ancestrais imediatos, mas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, mas sim de toda aquela turma que está atrás de nós, esperando mesmo que as coisas melhorem cada vez mais. Então, quando saímos da ordem, aqui agora ainda estamos falando de ordem, quando saímos da ordem, quando desmerecemos aqueles que vieram antes de nós, quando queremos, por exemplo, ser filhas ou mães das nossas mães, por exemplo, estamos saindo da ordem. Quando agimos como filhos dos nossos filhos, também estamos saindo da ordem. Então, quando existe essa mudança da ordem, é simplesmente uma bagunça. Porque quando saímos da ordem, existe um prejuízo físico, existe um prejuízo... o que acontece é que quando nós não encontramos, não reconhecemos que viemos depois e que muitas vezes quem veio antes
oferece para nós muitas possibilidades e estão inclusive, mesmo que não presentes fisicamente, disponíveis para que sejamos, para que a gente possa construir uma vida, para que sejamos mais fortes, mais vencedores, mais competentes. Quando não reconhecemos isso, nos enfraquecemos. E aí nós nos enfraquecemos e às vezes adoecemos para que chegue num momento que vamos precisar pedir ajuda daqueles os quais estamos negando o que nos trouxe. Então a ordem é uma hierarquia natural e a família é a representação principal dessa hierarquia natural. Então se eu sei, eu mulher, por exemplo, sei o meu lugar no sistema, se eu sei quem veio antes, quem veio depois, nessa relação, e eu sei, eu respeito quem veio antes, reconheço, dou um bom lugar, mesmo que eu resolva seguir com o destino que esses, por exemplo, imediatos anteriores a mim, acreditem que para mim não é bom, mas eu faço essa mudança e sigo aquilo que eu tenho vontade com postura de respeito, eu não preciso de doenças, eu não preciso de ter problemas para precisar recorrer a essas pessoas. Então a ordem ela se estabelece muitas vezes de uma forma mais difícil, porque quando nós saímos da ordem nós fracassamos, quando nós saímos da ordem nós adoecemos, para que algo se ajuste e a gente volte para esse lugar. E como eu falei no início, essas leis elas são altamente verificáveis. Então, numa relação, por exemplo, em que um filho se coloca no lugar do pai, de saída a gente sabe que esse relacionamento ele vai ser sempre ruidoso. Então, independente de qual vai ser a conduta, de qual vão ser as intromissões, independente de que maneira, de que atitude esse filho vai ter com esse pai, ou essa filha vai ter com essa mãe, ou essa neta vai ter com essa avó, esse relacionamento já vai ser muito ruidoso. E aí isso vai encadeando mais acontecimentos, os desdobramentos eles são assim, e a gente pode observar isso na realidade. Se a gente não tem alguém que vive isso na nossa família, a gente com certeza conhece alguém que vive isso na sua família. Porque somos ensinados a sermos obstinados e achamos que para fazer aquilo que queremos fazer, temos que impor e não temos que fazer isso com postura. Achamos que podemos mandar, por exemplo, naqueles que são de uma outra época, são de uma outra compreensão, são pessoas que não cresceram onde a gente cresceu, por exemplo, na era digital, não tem a compreensão que a gente tem. A gente está num sistema constante de evolução. Então, se eu hoje tenho a capacidade de compreender as pessoas de uma maneira mais positiva, com um olhar mais ampliado, e o meu pai, o meu avô não tem, eu tenho que, em primeiro lugar, saber que eles vieram numa outra época, cresceram, leram outros livros, se é que leram livros. Então, a ordem, ela nos dá essa possibilidade, porque quando eu começo a perceber que os meus relacionamentos estão truncados dentro da minha família, que é esse lugar natural de hierarquia, certamente eu posso começar a perceber que essa vida não está fluida e que eu estou na postura errada, porque todas essas mudanças começam por mim, todas as mudanças começam pela minha forma de ver, de compreender e de lidar com as pessoas. Então todo mundo que começa a querer mudar, todo mundo que começa a querer transformar a sua vida, todo mundo que começa, sabe, ter vontade de ir além, essas pessoas elas começam a compreender e a perceber a autorresponsabilidade possível para essa mudança. E normalmente alguém, quando começa a buscar algo para fazer essa mudança interna, ela começa a perceber que ela está fora de ordem. Ou que ela não respeita alguém que veio antes, ou que ela tem uma relação de cuidado extremo com alguém que é mais velho que ela, que sabe se cuidar. Então a gente bagunça muito isso. Para poder nós nos localizarmos, às vezes é bom até um exercício assim, você pode pegar uns papéis, colocar todos os nomes daqueles familiares com que você mais convive e botar no chão assim e perceber
qual é a sua ordem. Inclusive entre os irmãos, porque nós somos irmãos, mas entre irmãos não existe também essa igualdade de peso. Os irmãos que vieram antes precisam ser respeitados nesse lugar. Então eu faço esse esqueminha e coloco os papéis, e aí nitidamente eu começo a perceber se eu estou fora do meu lugar. E se estou agindo assim, às vezes acontece até da pessoa colocar no lugar ainda, eu esqueci, eu errei, eu me coloquei aqui, porque na vida real isso também acontece. E a mulher, na ordem, por exemplo, ela pode ver como que é a relação dela com os filhos, como que é a relação dela com os pais dela, como que é a relação dela com o trabalho, por exemplo. Nós mulheres que sabemos que existe uma ordem, um lugar para estar, a gente sabe, por exemplo, no trabalho, que aqueles que vieram antes precisam ser respeitados, ainda que eu ocupe o cargo mais alto dentro de uma empresa. Todas as pessoas que vieram antes precisam ser respeitadas, porque inclusive aqueles que entram depois de mim vão perceber através de uma comunicação que não é cognitiva, mas é uma comunicação que vai além da nossa percepção do intelecto, da personalidade. Essas pessoas vão pensar, tá, mas sabe, e não é consciente isso, mas é um movimento natural. Se aquela pessoa está aqui há tantos anos, está sendo desconsiderada, como eu que cheguei agora vou ter um lugar de respeito aqui dentro? Então, dentro das empresas, a ordem ela é muito presente, embora às vezes ela seja muito desrespeitada, mas existem consequências muito grandes em relação a isso. Dentro da família, então dentro da minha família, nós podemos inclusive, dependendo de como eu me relaciono com os meus filhos, com o meu marido, eu posso inclusive colocar os lugares na mesa das refeições numa determinada ordem, na ordem que é a ordem. E aí, se alguém quiser fazer isso depois, pode falar comigo por direct, que eu vou e dou essa dica. E muitas vezes essa família deixa de ter conflitos no momento das refeições. Quando a gente vai fazer um curso, se a gente coloca as pessoas na ordem de chegada, por exemplo, numa determinada formação, isso também pode trazer, sabe? Porque nesse lugar existe mais leveza, existe mais fluidez. Então, a mulher que consegue se reconhecer dentro dos sistemas em que ela está inserida, ela consegue começar a movimentar todo esse tabuleiro. Que basta mesmo que uma pessoa volte para o seu lugar para que as coisas comecem a se encaixar melhor. E isso, nós temos muito esse potencial, porque nós somos mais comunicativas, nós temos um jeitinho quando a gente quer de fazer as coisas, então a gente devagarinho vai retornando para o nosso lugar e vendo os reflexos que existem quando eu faço esse movimento. E normalmente são reflexos super importantes, são reflexos que são quase que imediatos e que vai trazendo mais sossego para os lugares onde eu vivo, vai trazendo mais sossego. Eu, por exemplo, eu sou irmã, eu tenho muitos irmãos, né? A minha ordem eu sou a 7ª, porque eu tenho irmãos por parte de pai, eu tenho irmãos por parte de mãe, mas na relação filha da minha mãe eu sou a 3ª. Mas por muito tempo eu não sabia que eu era a 3ª, eu achava que eu era a 2ª. E por muito tempo eu me comportei como se fosse a 1ª. Então eu assumi tudo, eu fiz um monte de coisa porque eu estava totalmente fora de ordem. O que eu percebo hoje na minha vida como um prejuízo disso tudo, né? Hoje eu tenho, por exemplo, dores lombares, dores na minha coluna, que eu tenho certeza que foi por causa de pesos que eu carreguei. De pesos que não eram meus, mas que eu carreguei porque eu quis, porque nós nos colocamos nesse lugar de fazer as coisas pelo outro e sair do nosso lugar. Então a ordem define o nosso lugar dentro de todos os sistemas do nosso sistema e dentro de todas as organizações, digamos assim, em que estamos inseridos. E aí vamos falar um pouquinho então do equilíbrio também, que também é uma das leis do amor, que é uma lei que é super importante a gente saber, porque o equilíbrio ele traz pra gente a noção e a possibilidade de viver as relações que são de equilíbrio de uma forma muito saudável. O equilíbrio ele fala sobre troca. Então, enquanto o pertencimento fala de grupos e de que eu pertenço a um determinado grupo ou a grupos, e a ordem fala da hierarquia, o equilíbrio
é uma lei do amor que fala sobre troca. Então, nas relações de equilíbrio, sempre haverão trocas. E essas trocas são assim, elas acontecem naquilo que agrega, naquilo que é bom, naquilo que me traz mais coisas positivas, que me deixa feliz, que me engrandece, mas o equilíbrio também precisa acontecer nas trocas, a troca também precisa acontecer naquilo que fere, naquilo que subtrai. Então, muitas vezes nós vemos, por exemplo, dentro de relações, pessoas que estão sempre errando com outras pessoas. Um dos pares, por exemplo, no relacionamento de casal, porque a gente também tem equilíbrio na relação, no relacionamento de amizade, a gente pode ter equilíbrio também numa relação de trabalho, quando duas pessoas ocupam o mesmo cargo e entraram mais ou menos na mesma época nessa empresa, nessa instituição, né? Mas aqui falando da relação de casal, por exemplo, quando essa pessoa está sempre fazendo algo ruim, que eu tenho, né? Que a pessoa é tida como algo que fica fazendo coisas sempre muito negativas. E aí essa outra que nunca devolve nada, que subtrai o relacionamento, fica aqui desse lado ocupando uma posição de inocente, como se tivesse caído de paraquedas num relacionamento que alguém sempre faz o que é ruim e eu aqui, alecrim dourado, não faço nada e estou sempre tomando só, recebendo consequências do comportamento do outro. Então, nessa relação não existe equilíbrio. Pode haver convivência, só que convivência é muito diferente de equilíbrio. Nós convivemos debaixo do mesmo teto com pessoas, com o nosso cônjuge muitas vezes, mas não quer dizer que eu tenho um relacionamento com ele, porque um relacionamento de casal precisa ter equilíbrio. E se não tem equilíbrio, se não tem troca do que é bom e também do que é ruim, não é um relacionamento. Então, aquilo que é me trazido de forma negativa, eu devolvo também. Mas eu devolvo como? Como assim eu vou devolver? Vou dar o troco ruim também? Sim, mas um pouco menos. Então, por exemplo, se eu... vou dar um exemplo que houve num curso uma vez que eu fui, que a mulher disse, que tinha sido traída. E aí ela falou assim, mas eu fui traída e não foi uma vez só. E aí a minha professora perguntou, tá, mas você devolveu? Você deu o troco? Você retribuiu? Ela falou assim, não, mas eu não tenho interesse, eu não estou interessada em ninguém, não quero fazer isso. Mas ela falou, mas eu não estou falando que você tinha que fazer isso, porque fazer isso é fazer igual. Mas quando a gente vai devolver o que fere, a gente não devolve na mesma proporção. A gente devolve um pouco menos. Então, por exemplo, eu sei, dentro da relação em que eu vivo, o que eu posso fazer que desagrada o outro. E, ao mesmo tempo, eu saio dessa posição de inocente, que é a posição que eu estou ocupando quando eu fico num lugar de traída, de desconsiderada, de não vista o tempo todo e não faço nada para me tornar igual a essa pessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que para a gente ter um relacionamento de casal, a gente também precisa sair da posição de inocente. A gente precisa se conscientizar que nós somos iguais. E que eu não sou linda, maravilhosa e que não faço nada de errado. Às vezes eu faço muitas coisas erradas, mas a pessoa que está comigo não fica sabendo. Mas eu ainda faço questão de subir no pedestal e ficar ocupando uma posição de inocente, de boazinha, daquela que dá atenção, que cuida. Então, para que eu me relacione com alguém como um casal, eu preciso sair do pedestal. E eu preciso devolver alguma coisa de acordo com a minha realidade. Pode ser comprar algo que o outro jamais admitiu que você comprasse. Pode ser aceitar uma proposta de trabalho que o outro já... Sabe, assim, coisas que são da dinâmica de cada casal para que haja uma equivalência. Porque quando existe uma equivalência nesse relacionamento, eu consigo, de fato, ter um relacionamento. Eu consigo, de fato, estar no mesmo nível, né? Quando tem relação de amigos, a mesma coisa. Amigos estão sempre juntos, fazem coisas, às vezes deixam de fazer, só que como a gente normalmente não convive com um amigo na mesma casa,
a gente, quando a coisa fica mais difícil, cada um vai para o seu canto, fica mais fácil. Relacionamentos entre casais que moram separados também têm essas características. Um cansa da cara do outro, vai cada um para o seu canto, tá tudo certo. Mas não é essa a realidade da maioria das pessoas que têm um relacionamento. Inclusive, as pessoas se apressam no período da paixão para poder morar junto, ficar juntos, se colocar ali naquela convivência, independente do gênero, da cor, do que for, das vontades, das afinidades, né? Então, o equilíbrio é uma característica, é um aspecto que chega a ser mais importante do que o próprio amor. Porque o amor, ele é maravilhoso, ele é enorme, ele é uma coisa sensacional de se sentir. Mas o amor, ele não sustenta aquilo que as relações de equilíbrio precisam. Por isso nós vemos tantos casais se separando, se amando muito, muito mesmo. Porque o equilíbrio é uma lei do amor que é muito mais importante que o próprio amor. Ela estabelece uma relação onde as pessoas se veem. E nem sempre eu vejo quem eu amo. Mas quando eu estou disposta a estabelecer uma relação de troca daquilo que é bom e daquilo que é ruim, eu estou enxergando o outro está me enxergando e eu estou me vendo também. Porque eu decido aquilo com muita consciência, aquilo que eu preciso fazer para poder esse relacionamento ter consistência. Então o equilíbrio ele estabelece essa troca entre iguais. Então as trocas elas só são possíveis entre iguais. E quando eu, por exemplo, me coloco num relacionamento como mãe, né? Agora falando das mulheres dentro das relações que precisam ser de equilíbrio. Então uma relação de casal precisa ser de equilíbrio, tem que ser de equilíbrio, só é se for de equilíbrio. Mas eu me coloco como mãe do meu parceiro, eu estou me colocando como maior. Porque mãe é maior. Isso é indiscutível. Então, se eu me coloco como mãe do meu parceiro, eu estou cuidando dele, eu estou decidindo as coisas por ele, eu estou fazendo por ele, que é isso que a gente faz com o filho. E aí eu já não dou mais a chance dele retribuir para mim aquilo tudo que eu estou fazendo. E eu começo a entrar num discurso próprio para mim mesma e para as pessoas que me rodeiam, que eu sou aquela que faz tudo, que estou sempre ocupada, que se dedica horrores né? E eu não estou falando de atividades que são nossas, porque existem coisas que são nossas, assim. Eu, por exemplo, tenho muito prazer em fazer coisas que são coisas que movimentam um casal na mesma direção, que me movimentam em direção àquela pessoa que está comigo. Eu não estou falando disso, eu estou falando do movimento de mãe mesmo. Então, a postura de mãe eu tenho que ter nas relações que tem ordem, que é com os meus filhos. Inclusive, nós não nos relacionamos sexualmente com os nossos pais. Então, esse olhar da pessoa que está sendo extremamente cuidada, extremamente zelada, envolvida e até incondicionalmente aceita, né? Porque o amor do equilíbrio ele não é incondicional, como é de pais para filhos. Então, nessa relação, o outro que está recebendo tudo isso, ele começa a perceber que jamais vai conseguir devolver tudo que recebeu, jamais. Então essa alma já quer ir embora, né? A compreensão, essa que vai além da parte cognitiva, já quer ir embora. Por conseguinte, ele deixa de ter atração por alguém que não tem mistério, que não tem, né, a energia feminina, a energia daquela mulher com que ele se relacionou um dia, ou do homem que ele se relacionou um dia. Então nós mulheres podemos equilibrar muito bem quando conhecemos essa lei do amor, que é o equilíbrio, podemos trazer essa gangorra, ela pode ficar mais equilibrada, porque inclusive quando o outro deixa de fazer coisas por mim que eu gostaria que fizesse, eu também não faço algo que ele gostaria. Isso é uma forma de devolver, isso é uma forma de trocar, isso é uma forma de ser igual. Isso é uma forma de a gente se relacionar enquanto adultos, porque adultos se relacionam assim. Então, dificilmente vamos ver pessoas que são infantis, que são muito voltadas para a sua própria família, por exemplo, que são altamente protegidas, conseguindo ter uma relação de equilíbrio.
porque são relações que elas ainda estão voltadas, são pessoas que estão voltadas ainda para o seu próprio núcleo anterior, o seu núcleo de origem, e não consegue fazer troca, porque está ainda estendendo a mão para os pais para receber aquilo que parece um buraco sem fundo de ser preenchido. Então essa é uma outra característica que impede as pessoas de viverem um relacionamento equilibrado, das mulheres viverem o equilíbrio dentro das relações, dos homens viverem o equilíbrio dentro das relações. É quando a pessoa é uma tomadora e ela acha que só tem que receber, porque aqui eu estava falando daquela pessoa que se coloca na postura de mãe, a mulher que se coloca na postura de mãe, mas também tem aquela pessoa que se coloca na postura de filho, que vai ficar ali sempre absorvendo ou não vai conseguir valorizar esse relacionamento porque está virado ainda para os seus pais. Então a mulher que está sintonizada com a possibilidade de viver a felicidade, as alegrias de um relacionamento e também os dissabores, ela está consciente de que é uma relação de troca. E que isso acontece todo dia, noite e dia. Porque a vida é assim. Tá sempre acontecendo coisas. E não precisa ser coisas assim, tipo, eventos assim que são... Não, hoje eu cheguei em casa, tinha uma comidinha pra mim em cima do fogão, meu marido deixou uma coisinha pronta. E num outro momento eu vou fazer também. Ele vai sair do banho, eu vou ter preparado alguma coisa. São coisas muito simples. Ou coisas mais exponenciais, dependendo da convivência. Mas ficar todo o tempo consciente para viver essas possibilidades de troca. E quando a gente precisar devolver algo que é negativo, a gente causar também. Para poder algo acontecer, e aí a pessoa já sabe lá no inconsciente que se ela fizer algo, vai ter troco. E eu também sei. Porque isso não quer dizer que quando eu falo que a gente pode dar o troco, a gente também tem que receber o troco. Então, uma mulher que começa a criar essa... Gostei, Débora. A Débora disse pra mim, a próxima relação já está tudo anotado. Que bom! Eu também faço esse caderninho ali todos os dias. Mas uma mulher que estabelece essa dinâmica numa relação, ela meio que educa também. Não é pra gente ser educador e nem mãe daquele que a gente tá, mas a gente começa a fazer coisas e o outro já... então também vou devolver. Então também, sabe? Porque vai criando uma comunicação, assim, como uma corrida de bastão que você passa pro outro e o outro tem que dar o melhor dele. Mas se você atrasa aqui, daí você quer que o outro faça a parte que você não fez, ele desacelera mais ainda. Fala, você não correu, eu também não vou correr. E de alguma forma traz um pouco de prejuízo para isso. É um cuidado super importante que a gente pode ter, porque a nossa felicidade, a nossa alegria de viver, de se sentir inteiro, centrado dentro das relações. Então a ordem, o pertencimento e o equilíbrio a gente pode dizer que é um GPS. Quem tem isso, e aí eu sempre digo, né? Gente, lê alguma coisa sobre isso e lê de novo, porque quando a gente começa a conhecer essas possibilidades, a gente começa a ver onde que a gente está errando. E é bobagem, assim, às vezes é por nada. Às vezes é só por uma falta de atenção mesmo no momento, ou por uma impulsividade, alguma coisa que a gente quer parecer algo que não somos, ou que a gente quer estender a mão de uma maneira que a gente não pode. E aí nós fazemos as nossas relações simplesmente ficarem totalmente bagunçadas, né? O que é uma pessoa que entra, por exemplo, numa empresa, e agora falando de ordem de novo, entra numa empresa querendo mudar tudo, fazendo tudo, desconsiderando as pessoas, não escuta ninguém. Eu vivo isso na realidade hoje, que eu trabalho no hospital. Pessoas que fazem uma gerência que nunca me ouviram, nunca ouviram pessoas que são muito mais antigas do que eu. Então as pessoas se sentindo desconsideradas. Quem trabalha bem se sentindo desconsiderado? Ou na relação de pertencimento, por exemplo, onde eu pego e desqualifico alguém que faz parte. O que essa pessoa vai desempenhar? Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que faz parte do meu sistema, mas que ela
simplesmente está sendo banida e eu faço com que ela fique se sentindo pior ainda. Que potencial que eu estou despertando nessa pessoa para poder gerar algum tipo de fruto para ela ou para as pessoas que estão junto com ela. Eu vejo que nós, que somos mulheres, nós temos um potencial absurdo de mudar as coisas. De verdade. Quando estamos inteiradas de cada postura que podemos ter em cada lugarzinho que a gente vai, todos os lugares, a gente começa a perceber, a gente começa a ter uma sensação de gratidão. Porque é uma sensação que ela está além do que a gente pode alçar como objetivo. E isso é tão forte que é como se fosse uma retroalimentação. Eu faço uma coisa e aí eu já vou obter resultados e aí eu já me impulsiono para uma outra coisa. É como se todo o tempo eu ficasse colocando combustível na minha percepção para que a gente costuma falar que é uma autoconstelação. Você fica o dia inteiro percebendo, né? Por exemplo, se eu tô se eu tenho um irmão mais velho, por exemplo, às vezes eu acho que o meu irmão fez coisas que não deveria ter feito, eu imediatamente penso, o que eu tô me metendo lá? Porque eu sei qual é o meu lugar na ordem agora e eu simplesmente tiro isso do meu pensamento. Eu paro de pensar nisso, porque eu não posso me meter no que não é meu. Às vezes é difícil cuidar do que é meu. Imagina se eu vou querer dar pitaco, por exemplo, nos relacionamentos da minha mãe, ou né, na forma como meu pai, a última vez que eu estive com meu pai, que eu fui na casa dele, era tanta bagunça, todos os negócios bagunçados e não tinha um carro no nome de ninguém, e não tinha a empresa no nome de ninguém, o apartamento não tinha sido passado, sabe assim, aquela bagunça, assim, você não acredita que alguém vive dessa maneira. E eu só me recolhi. Falei assim, gente, eu não sei viver assim, não. E aí não falei mais nada, sabe? Meu pai meio começou a justificar. Eu falei, pai, eu sei que as coisas não são simples e não tecia comentários, mas isso é, pra mim, só depois que eu comecei a conhecer o meu lugar. Então, se você imagina círculos que tem pontinhos que se tocam, e eu sou um círculo, você é um círculo, tem um outro círculo aqui, tipo a flor da vida, que é aquela que tem várias conexões. Se você puxa uma, vão todos. Então, quando uma pessoa sai do lugar, a tendência é todo mundo se bagunçar. E quando eu começo a voltar para o meu lugar, a tendência é as coisas se acalmarem. A tendência é as coisas... todo mundo conseguir respirar. Quando eu consigo viver uma relação de equilíbrio, a tendência é que as pessoas se sentem muito bem, porque elas sentem que elas foram... Porque, assim, em relação ao equilíbrio, acho que é importante eu falar também que equilibrar uma relação não é vingança, tá? Não existe vingança em relacionamento de casal, não é isso. Mas é trazer algum ônus, sim, porque também não existe um ônus unilateral na vida de um casal. Tudo que é feito, tanto de bom quanto de que traz prejuízo, que fere, o casal ele forma uma unidade, seja qual for o formato do relacionamento. Então, tudo que fere fere os dois. Independente da capacidade de compreensão que eu tenho disso. Então, é impossível algo acontecer que não aconteça com os dois, ainda que eu ache que eu estou me vingando. Então, se você entra com uma postura vingativa, porque vingança seria fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, ou fazer algo pior. Aí traz uma conotação de vingança, mas aqui a gente quer só trazer a percepção de que esse prejuízo vai ser vivido dos dois lados de maneira consciente e já está sendo vivido dos dois lados inconscientemente. Porque não tem como eu fazer algo para alguém sem que eu seja na mesma proporção atingida. Isso não existe, né? Então, é bom eu saber, por exemplo, quando eu pertenço a um grupo, por exemplo, em relação ao pertencimento, quando eu me relaciono com alguém, eu posso equilibrar, por exemplo, com o outro aquilo que cada um traz da sua família de origem. Também é uma maneira de equilibrar essa relação. Eu posso equilibrar, por exemplo, coisas que a gente pode neutralizar. Então, por exemplo, eu cozinho bem e o outro gosta de fazer faxina. E a gente une aquilo e entra em equilíbrio, porque a gente potencializa o que o outro é bom e neutraliza o que o outro é difícil. Então, essa forma também de se dar equilíbrio, mas não é 10 por 10.
então se eu fiquei 2 horas fazendo comida, você vai ficar 2 horas. Não. Cada casal faz, como eu disse outro dia, num videozinho que eu fiz, o jogo, cada um que inventa junto com o seu parceiro ou com a sua parceira. E aí a gente consegue começar a estabelecer uma relação mais fácil. Que libertador tudo isso, é muito libertador mesmo. É muito libertador e é muito consciente. Quando a gente traz consciência para a nossa vida com um norte, porque eu posso ser consciente de tudo que eu faço, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou dosando aquilo que eu estou fazendo na medida do que pode ser recebido e percebido no momento que eu estou vivendo. Então, quando eu tenho um norte, e as leis do amor são um norte maravilhoso. E aí, com isso, eu consigo sempre saber, deu um negócio, tá esquisito, tá se sentindo muito sozinha, tá se sentindo desconsiderada, faz uma autoavaliação. Vê aonde você tá indo demais. Normalmente, quando nos sentimos desconsiderados, estamos fazendo muito. Estamos fora do nosso lugar, estamos quebrando a lei do equilíbrio, estamos agindo como mãe, ou estamos, muito preocupada. Tô muito preocupada. Não sei o que. Estamos agindo como mãe. Então, tudo tem uma medida. E a medida pode ser percebida através da contraposição do outro. Então, sempre tem que haver uma contrapartida no equilíbrio para que eu faça de novo alguma coisa. Então, eu faço, outro devolve, aí eu faço. Eu não fico fazendo. Certo? Muito bom falar sobre essas leis do amor, porque elas atuam em tudo o tempo todo. A gente está sempre vivendo todos os dias isso. Eu agora, por exemplo, decidi morar com uma amiga, uma super amiga, e eu tô todo o tempo atenta a essa relação para que a gente não se perca. Uma relação de muitos anos, mais de 15 anos, e eu preciso cuidar disso o tempo inteiro, muito mais até do que ela, porque ela não tá por dentro disso tudo como eu. Claro que com a convivência, né, ela tá bem conectada também com muitas coisas, mas eu tenho a obrigação, a responsabilidade minha, que inclusive de proteger ela, de proteger a nossa relação, porque a nossa primeira relação era separada. Então, quando você resolve morar com alguém, por exemplo, com um amigo, nossa, a gente tem que cuidar muito. Então, é todo o tempo todo. Os pensamentos aleatórios que eu tenho no banho, que tá criticando alguém, principalmente que veio antes, né? Mas os nossos irmãos mais novos, aí a gente pode meter o pau. A gente pode falar, a gente pode meter o bedelho, pode fazer isso com carinho. Quanto mais postura que a gente tiver realmente de ajuda, se o outro está precisando, mais nós vamos ser acolhidos nas nossas intervenções. Mas a gente pode. Mas não podemos esquecer, é sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. E de frente quando são as relações de equilíbrio. E dentro dos nossos grupos, nós vamos sempre pertencer. E não podemos jamais tentar excluir alguém, porque quem pertence, pertence. E é impossível excluir, banir e até maldizer aquelas pessoas que fazem parte do nosso sistema, porque elas fazem parte. Nós estamos todos ligados a uma consciência maior que rege tudo. Certo? Então eu vou finalizando aqui hoje com muito carinho nesse novo horário do projeto 6 e 7 agora, em sintonia com a Lari toda quinta-feira. E obrigada pelos coraçõezinhos. E obrigada por quem ficou aqui comigo o tempo todo, que eu amo de paixão. E muito obrigada por partilharem a vida comigo, o seu tempo, os seus dias e a sua história. Eu honro o caminho de cada pessoa que chega aqui pertinho de mim e também de todas as outras.